Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje para falarmos de um assunto muito importante, interesse de muitas mães e inclusive mães atípicas. A importância da mobilidade e inclusão no mercado de trabalho para pessoas com espectro autismo. No Entrevistas DPE de hoje, a advogada Milena Lopes, autora do capítulo Mobilidade e Inclusão no livro Perspectivas Legais sobre o Autismo e a Busca por Justiça, discute como as leis e práticas inclusivas elas podem garantir mais autonomia e participação para as pessoas com espectro autismo. Muito importante, acompanhe a gente. Milena, seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE, ela que é advogada especialista em direitos da pessoa com autismo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço. Fico muito feliz em poder contribuir com um pouco do meu conhecimento aqui a todos. E estou muito à vontade aqui de responder todas as perguntas. Ai, que maravilha. Milena, fala pra gente, para nosso começo de conversa, o que motivou você a escrever o capítulo Mobilidade e Inclusão, garantindo o direito à locomoção das pessoas autistas? Então, eu comecei a fazer uma especialização, em Direito dos Autistas com uma mentora de São Paulo, que é a Luísa Lucena, coordenadora do livro. E aí ela fez o convite para que eu participasse desse livro e eu fiquei pensando no tema, qual tema eu poderia agregar, o que eu poderia fazer. Como eu também sou especialista em direito do passageiro, eu resolvi agregar os dois, e falar sobre o desconto da passagem aérea de 80% para o acompanhante, que está dentro do direito à locomoção. E assim foi a escolha desse meu capítulo. Muito bom. E hoje é o que a gente mais necessita, Enquanto mães atípicas, enquanto famílias de autistas, hoje é tudo que a gente mais precisa. É conhecer, saber dos nossos direitos, de ir e vir, e o que a gente tem de fato, realmente direito, E quais são aí os principais desafios enfrentados por pessoas autistas no Brasil quando o assunto é mobilidade? Então, eu vejo que tem muita gente ainda que tem a questão da falta de informação. Eu vejo que o trabalho que a gente tem que fazer, por isso que esse livro foi pensado, Exato. Foi para levar informação para essas pessoas, porque quando eu falo sobre o meu capítulo, quando eu falo sobre esse direito, muitas vezes as pessoas nem sabem que eles existem, Dentro do meu capítulo eu abordo sobre passe livre interestadual, passe livre nos ônibus para pessoas autistas de baixa renda. Muita gente não sabe que existe esse passe livre. E principalmente a questão do desconto das passagens aéreas, que é o desconto de até 80% para o acompanhante da pessoa autista. Muita gente fala, como assim? Eu não sabia desse direito, eu não faço ideia, como que faz para fazer o requerimento? Então eu vejo que ainda falta muito chegar a essa informação. O direito exige, mas a informação ela é pouco disseminada. Muito bem, porque a gente sabe, Milena, eu como mãe atípica também já enfrentei diversas e várias situações em que a gente se vê pela falta de informação e a gente desconhecer os nossos direitos e às vezes até o pouco de direito que você conhece, esse direito te é roubado. Muitas vezes você exige, olha, eu gostaria de passar na frente, não é porque sou melhor que ninguém, é porque eu sei aonde os limites do meu filho pode chegar, Sim. Por exemplo, eu chego num determinado local em que eu peço prioridade. Às vezes não tem lá, priorizando. Às vezes a pessoa não tem características de uma pessoa, um físico que demonstra. Está interno ali, Sim, óbvio. E aí você chega num lugar e diz, olha, eu gostaria de ser atendida logo, porque meu filho é autista. Quando passa um determinado tempo, ele começa a ficar impaciente, muito agitado com a movimentação das pessoas. Tem pessoas que são bacanas, que te atendem de primeira. Tem pessoas que não, simplesmente fecha os olhos para aquilo ali, porque não sou eu, estou pouco me importando com você. Então, isso a gente se depara muito no dia a dia. É incrível como a gente se depara isso no dia a dia e o quanto é triste essa situação vivida na pele, viu? Não, e é triste que eu vejo muito relato de mãe que às vezes as pessoas falam, mas não tem cara de autista, mas como assim? Exato. Não existe isso de autista ter cara, Então, muitas mães enfrentam esses problemas em filas, assentos também reservados a pessoas autistas, Existem todos esses direitos. E o que eu vejo também em relação à questão dos direitos? Às vezes o direito ele tá ali bonitinho, na lei, todo mundo disseminando e tudo, mas quando você chega efetivamente na prática,
prática, aquilo é muito difícil, né? De você conseguir. Às vezes as mães ficam cansadas, os atendimentos que elas recebem não são estabelecimentos privados, mas às vezes estabelecimentos públicos também, né? Quando você precisa de alguma coisa no serviço público, eles não dão a prioridade necessária e nem tem ainda o atendimento, digamos assim, especializado ou acolhedor para receber esse tipo esse público, né? Exatamente. E é assim uma reclamação de modo geral, de todas as mães. É uma situação que dificulta muito a nossa vida, né? Muitas vezes, muitas de nós até conhecemos um pouco, a gente não sabe tudo, mas a gente sabe aquele pouco, o básico, e mesmo assim isso ainda é tirado da gente. E aí, semana passada mesmo eu passei por uma situação bem inconveniente, bem perturbadora, e aquilo depois a gente conversa, depois eu te passo o que foi que aconteceu. Sim, claro. E fala pra gente aí, você acredita aí que as políticas públicas existem aí, são suficientes, né, para garantir aí transportes adequados para as pessoas com autismo? O que ainda pode ser melhorado? Olha, as políticas públicas, elas existem, né? Elas estão na lei, inclusive eu abordo todas aqui dentro do meu capítulo. O que eu acho que falta é as que já têm que serem efetivadas de fato e que as pessoas recebam o atendimento de forma mais simplificada, porque às vezes, por exemplo, para você conseguir o passe livre, você comprovar que tem a baixa renda, é exigido tanto documento, tanta coisa, que a mãe ela já está exausta da rotina, né, de mãe atípica. E aí vai atrás de toda aquela documentação, às vezes é negado, não consegue. Aquilo dali causa um transtorno enorme. Então, o que eu acho que falta ainda dentro das políticas públicas? Que fosse facilitado, né, a entrada, que aquele passo a passo ali, ele fosse mais de forma simplificada e com mais acessibilidade, mais acolhimento, tanto para aquela mãe quanto para a criança atípica que precisa daquele serviço. Então, eu acho que precisa melhorar nesse sentido, né? Por exemplo, o desconto de 80% de passagem aérea. É um desconto que existe, ele é bem disseminado, o acompanhante tem esse direito, mas eu tenho um processo dentro do meu escritório onde a mãe foi solicitar esse serviço 3 meses antes da sua viagem. Ela ligou várias e várias vezes, falaram que precisava de um relatório médico, ela mandou o relatório médico, depois não servia mais, ela passou 3 meses tentando esse direito e no final ela não conseguiu. Chegou o dia da viagem, ela teve que comprar uma outra passagem. Ela entrou em contato comigo e falou assim: Milena, eu fiquei chateada porque foi a primeira vez que eu fui utilizar de algum benefício e a primeira vez que eu fui utilizar desse benefício, eu simplesmente não consegui. Nossa. Aí você imagina, ela já deixa de trabalhar, isso é frustrante, né, para cuidar do filho, levar nas terapias, e aí quando ela vai tentar usar desse direito do desconto, ela simplesmente recebe uma negativa por má prestação de serviço por parte da empresa. Então, assim, eu vejo que essa questão da acessibilidade e da simplicidade dos serviços ofertados, elas deveriam, né, melhorar. Não é tão simples assim. Às vezes até chega no escritório, né, eu faço esse trabalho, olha, você tem esse direito, esse direito. Ela, tá, a gente tem esse direito, mas quando chega lá não é efetivado, ou é tudo tão complicado. Exatamente. Por exemplo, desconto do IPVA também, recebo muito feedback de que é uma luta para você conseguir o desconto do IPVA. Às vezes quando você chega lá no Detran, você não é bem tratado. Então, assim, eu acho que falta ainda melhorar muito esse aspecto assim, de atendimento às pessoas, um atendimento mais humanizado. Exatamente. Realmente é isso que acontece, porque assim, você está vivenciando ali o dia a dia, você pode até se informar dos seus direitos, mas quando você chega em determinados locais, isso não acontece. Simplesmente não acontece. E por via de vez que a maioria das mães, elas param de trabalhar. Sim. Elas têm essa necessidade financeira imensa, porque às vezes ou ela não tem o seu cônjuge, ou tem, e aquele dinheiro só dá ali para a família inteira, só sai o dele, que hoje em dia, pelo fato da vida estar muito difícil, hoje toda a somatória de uma família é muito importante para todo mundo se manter. Então, a maioria dessas mães, elas param de trabalhar. Eu, inclusive, passei 8 anos da minha vida, 8 anos atrás, sem trabalhar, porque não tinha a mínima condição. Eu estava naquele processo de deixar ele tranquilo para eu poder deixar ele com alguém, para que eu pudesse reingressar novamente, ou no estudo, ou no mercado de trabalho de novo. Então, quantas mães não estão passando, né, por esse processo, por essa dificuldade toda? Isso. Essa questão da renda, principalmente das mães, é um ponto bem importante, porque existe um direito que é ao BPC-LOAS, né, que são para PCDs e autistas de baixa renda, né, a família.
E aí, o que a gente encontra? A gente vê as mães que deixam de trabalhar para poder, né, fazer, participar das terapias do filho, de todos os cuidados. E, às vezes, o marido ele tem uma renda mínima. E aí, ela já não consegue acessar esse benefício porque existe aquela renda mínima. Só que, se você for ver o que ela gasta com terapias, o que ela gasta com transporte, o que ela gasta abdicando ali do seu trabalho, tudo deveria se encaixar. Alimentação. Né? Alimentação, né? Principalmente quando tem a seletividade alimentar. Então, você vê que esse benefício ele é concedido para pessoas de baixa renda, mas você tem que ser praticamente miserável para conseguir aquele benefício. Sendo que eu acredito que as mães já deveriam ter direito, porque, como você falou, a maioria, elas abdicam de trabalhar para poder ficar ali só cuidando. Só não, né? Cuidando ali integralmente do filho. Então, principalmente assim, aquelas que não têm rede de apoio. Isso, que não tem rede de apoio. Então, às vezes, porque alguém do núcleo familiar ali tem uma renda ou um salário, acaba sendo negado, mas e aí? Como que a mãe vai sustentar? Como que ela vai fazer? E a gente sabe que a rede pública de saúde, ela está cada vez mais abarrotada, né? Muita gente para atender tudo. E quanto tempo você vai conseguir uma terapia ali pro seu filho na rede pública? Então, assim, é um problema gigantesco que a gente enfrenta aí. E aí existe esse direito do benefício. Aí quando você fala, a criança autista tem o direito a um benefício de um salário, aí você já fica animada, né? As mães, nossa, graças a Deus. Aí quando você vai acessar esse direito, não, mas precisa ser miserável, não tem que ter renda. É uma burocracia imensa. A pessoa até desiste. Né? Porque eu já vi N situações. Você acaba que conhecendo, quando você tem um na família, você acaba conhecendo várias famílias que têm um também. Então, tem aquela troca de experiência, aquela troca de tudo, né? Uhum. Então, já vi situações que eu achei, assim, absurdas. Eu disse, não acredito que isso acontece. Ela, pois acontece. Enfim, o que acontecia? Essa pessoa não trabalhava, só dependiam da renda do marido, era pouco demais a renda, mal davam para se manter, e ela foi correr atrás do benefício, né, do LOAS. Sim. 1 ano, 2 anos, 3 anos, e sempre negado. Por quê? Aí ela, mais uma vez, a última tentativa, aí foi um pessoal na casa dela, ver como é que ela vivia e tal, e chegaram à conclusão que 3 pessoas da casa possuíam celular, eram pobres, mas não viviam miseravelmente, e foi mais uma vez negada. A pessoa desistiu. Eu disse, não acredito que isso acontece. Acontece. Onde é que fica o direito deles? Porque, assim, se falta o pai ou a mãe, porque quando a gente é atendido por um especialista, tipo psicólogo, ele chega, você tem que trabalhar a autonomia do seu filho, é o que nos é mais ensinado, né? Sim, claro. Porque um dia você não vai estar aqui. Ele tem que, pelo menos, se autocuidar. É isso que a gente passa uma vida inteira quando a gente tem filho especial, trabalhando a autonomia dele. Então, se eu estou trabalhando a autonomia dele, para ele se autocuidar, mas como é que ele vai se sustentar? Porque se eu não estou aqui o tempo todo, como é que esse direito vai para ele? Ele vai viver do quê? Se o direito que ele tem lhe é negado. É uma burocracia imensa, e isso é o que várias mães passam, né? Isso todo dia. Isso é verdade. Assim, essa do benefício é um dos que eu acho que existe esse direito, mas é o que é o pior empregado, assim, sabe? Que as pessoas não conseguem realmente ter esse acesso. E você falou em relação aos celulares, existem decisões que eu troco ideia com os advogados de fora, né, outros colegas, que ela é do Maranhão, e lá, judicialmente, eles chegam aí até a casa da pessoa, abrir a geladeira para ver o que eles consomem, para ver se realmente aquela família é miserável. Eu falei, nossa, a que ponto se chegou, né? E eu só acreditei porque ela me mostrou a foto do processo. E outra situação absurda que eu achei, que nesse meio também conhecendo, eu conhecia uma pessoa, a pessoa empresária, porque como ela não constava nenhum contra-cheque, nenhuma renda, né? Ela era empresária, dona de loja, ela conseguiu o BPC facilmente para o filho dela. Nossa. E não tinha necessidade. Não tinha necessidade, estava tirando, né, de uma pessoa que realmente ali precisava, e a gente fica assim, que precisam, meu não Deus, conseguem, como é que né? isso acontece? Como é que isso ocorre? Como é que isso funciona? É difícil, né? É difícil, realmente, muito difícil saber, assim, qual o padrão deles. E cada decisão revoltante que, se pra mim já é revoltante, né? Imagina para os pais ali que estão sofrendo no dia a dia. Exato. E fala pra gente, as empresas, elas estão aí realmente cumprindo essa obrigatoriedade? Então,
Eu ainda não tive contato, né, com muitas denúncias ou feedbacks em relação a essa lei, mas essa lei, que é a 14.992 de 2024, ela foi criada para ajudar pessoas autistas a conseguirem trabalho, né? Ela exige que o Cine, que é o Sistema Nacional de Empregos, esteja preparado para atender essas pessoas com locais acessíveis e funcionários capacitados, que é o que a gente fala com relação à acessibilidade, né? Tanto de local, por conta dos barulhos, como também pela capacitação dos funcionários. E esse sistema, ele vai ser integrado com o Cine, né? Na verdade, que é o Sisteia, que é o Sistema de Cadastro de Pessoas Autistas. Então, vai ficar mais fácil para que seja feita essa contratação. E dentro dessa lei também, eles reforçam que essas empresas, eles vão ter os benefícios fiscais caso eles façam a contratação dessas pessoas, né? O que eu vejo? Em alguns supermercados aqui em Boa Vista, o Açaí, o Atacadão, você já vê eles contratando, né? PCDs. Não exatamente o grupo de autistas, ainda não verifiquei isso, mas eu já vejo que nessas grandes empresas eles têm feito, sim, essas contratações. Muito bem. E aí, em que aspectos, né, as políticas públicas elas ainda falham, né, na garantia dos direitos essenciais, como saúde, educação e trabalho para as pessoas com autismo? Olha, eu acho que as políticas públicas, como eu falei no início, elas falham ao serem executadas e ao receberem esse público. Então, eu acredito que deveria se fazer uma forma mais simplificada dessas pessoas terem acesso aos seus direitos, né? Não ser um processo tão desgastante para elas não acabarem desistindo. Então, eu acho que para ser executado o que já existe, precisa de uma simplificação do processo dessas políticas públicas, que isso vai acolher mais esse público, vai motivar mais para que as pessoas vão atrás de seus direitos, né? Porque elas acabam não indo por conta da dificuldade. Esse é o maior feedback que eu recebo dentro do meu escritório, que é tão difícil ter acesso àquele direito que muitas mães que já estão com uma rotina ali bem difícil, elas acabam desistindo. Melhor não ter acesso a esse direito, né? Verdade. Então, assim, melhor poupar um pouco e não ir. Eu tenho algumas colegas também que têm clínicas, né? E aí eu falo, nossa, mas isso está acontecendo, as mães não vão atrás dos direitos. Ela fala assim, olha, elas já estão tão cansadas. Exatamente. Que elas, assim, plano de saúde, né? Por exemplo, o plano de saúde descumpriu isso. Eu não vou entrar com ação. Não vou. Vamos pro próximo, vamos ver o que consegue resolver. Porque elas acham que judicialmente é mais desgastante e ir atrás também desse direito é muito desgastante. Exatamente. Eu já ia te falar isso porque eu já passei na pele. Às vezes a mãe, ela tá tão desgastada, Milena, tão cansada, tão fadigada, porque às vezes ela tem uma criança que dá trabalho. E sem contar quando tem o autismo severo, né? Uhum. É o mais trabalhoso de todos eles. Olha, se a mãe ela não tem uma rede de apoio, se ela não tiver aquela ajuda ali de profissionais ao lado dela, eu não sei como é que ela resiste. Ela pode cair numa ansiedade, numa depressão, numa síndrome do pânico. E é o que muitas vezes acontece, outras coisas, né? Acontecem muitas coisas, assim, infelizmente. Eu tenho uma cliente que o filho dela tem seletividade alimentar severa. E, assim, é muito complicado se alimentar. Às vezes tem que ser por sonda, às vezes tem que forçar. A seletividade dele, às vezes, ele tem vontade de comer só batata Ruffles de cachorro-quente. Aí eles têm que ir atrás, às vezes no desespero, né? E a gente entrou com uma ação judicial requerendo algumas terapias alimentares. E de início foi negado judicialmente essa terapia. A gente juntou vídeo, comprovou tudo. E aí agora está em processo, né? A gente entrou com os recursos, mas imagina o quanto não é desgastante. E você entra com a ação judicial, demonstra que aquela mãe tem um direito, mostra vídeo, mostra tudo. Então, o que mais falta, né? Para essa mãe ter essa garantia desse direito. Então, assim, eu posso detalhar inúmeros casos aqui do escritório de absurdos que acontecem, tanto em relação às políticas públicas no início, quando elas vão fazer o requerimento, como também, às vezes, dentro do judiciário. Exatamente. Muita coisa você já ouviu, né? Em relação a essas crianças, em relação à alimentação. Tem muita seletividade. Muita mesmo. E é complicado e é desesperador para uma mãe ver o seu filho não se alimentar. Nossa, dói na alma. Nosso menino não está comendo, vai ficar fraco, vai adoecer, sim, vai ficar magrinho, e aí lá vem o desespero. E existem muitas críticas também por parte das pessoas e familiares, né, com relação à seletividade alimentar, porque nem todo mundo conhece o que é a seletividade. Sim, então, às vezes, ele fala, é frescura da criança que não quer comer. É isso, e a mãe ainda tem que passar por isso, de ouvir que aquilo dali é frescura, sendo que não. A mãe atípica sabe muito bem o que é a seletividade alimentar. Eles têm um comportamento diferenciado, né, e muitas vezes as pessoas só vêm com o olhar de julgar, não vêm com o olhar de ajudar. Dizer, essa mãe não coloca limite no filho, esse menino é danado, esse menino é assim, é por falta de limite. Não é
isso, gente. Vem do autismo. São várias e N situações, cada caso é um caso, cada um vem de um jeitinho, mas cada um com suas dificuldades aí. E é tão difícil as pessoas não terem assim um olhar de empatia com essas crianças, com esses jovens, porque hoje cada vez mais aparece mais. Não, às vezes a gente fica conversando uma com a outra e diz, não é que está aparecendo mais, é que estão estudando mais e estão diagnosticando mais. Eu tenho até um caso interessante, meu pessoal mesmo, que quando eu comecei a estudar né, para essa área de direitos autistas, fazer especialização, o meu noivo, que a gente está junto há 2 anos, ele foi falar com 6 anos de idade. E a mãe dele fez fonoaudióloga, fez tudo, só que naquela época não existia o diagnóstico. E aí, quando eu comecei a estudar, porque primeiramente você estuda o que é autismo, né? E aí eu falei, cara, tu tem todos as características, fala, rigidez cognitiva. E ele falou assim, não é isso e tudo. Eu falei assim, pode ir. E ele resistente, não vou fazer. Eu falei, faz que tu vai ter o desconto do IPVA. Aí ele foi e fez. E aí? E aí, sim, foi... Ele é autista? Ele é mesmo, tem autismo e TDAH também. É leve, né? O bom de você saber, você tem um diagnóstico, você tem um laudo, e as pessoas por aquela restrição que você tem passarem a te respeitar, pelo menos por conta disso. E foi bom ele ter o diagnóstico, porque assim, por mais que seja considerado leve, durante toda a vida, na escola você passa alguns problemas, Exato. né? Os seus pensamentos diferentes das outras pessoas, às vezes a questão da rigidez cognitiva, de não entender uma piada. Então tem muita coisa assim... Isso. Que melhorou até dentro do nosso Depois relacionamento. Toda uma compreensão, né? Isso, uma compreensão. Então, muita gente às vezes pensa, mas por que eu vou fazer o diagnóstico agora? Eu já tenho certa idade, já vivi até hoje, assim. Mas o diagnóstico é importante nesse sentido. Tanto que no meu Instagram, que eu produzo conteúdo, né, Direitos Autista Norte, a gente já fez entrevista com outras pessoas que tiveram diagnóstico tardio e elas fazem esse relato de como que foi importante. Então, eu acredito assim, que não é que hoje tem mais diagnóstico, é que hoje você tem o diagnóstico e acesso a essa informação. Porque antes, por exemplo, do meu noivo, que ele foi falar com 6 anos de idade, a mãe dele tentava tudo, né? Até simpatia de colocar o pintinho pra piar na boca isso. E tudo. Né? Tinha isso mesmo. Tinha isso. Tinha. E aí, imagina só, esperar... As nossas mães tinham disso. Isso, ainda tinha isso. Então, assim, eu vejo que antes não existia o conhecimento. E hoje as pessoas estudam mais isso. Por exemplo, hoje você tem um contato com uma criança ou com outra pessoa adulta que tem essas características. Como eu estudo isso, você já começa a ver, não, fulano pode ser que sim. E aí vai atrás de um diagnóstico. Mas antes a gente não tinha, né, esse tipo de acesso. Exato. Então, assim, é muito mais difícil. E aí hoje as pessoas falam, tem mais diagnóstico. Não, hoje existe mais diagnóstico, né? Não é que eu acho que... Tem mais estudo, né? As pessoas estão se aprofundando mais e cada vez descobrindo mais, porque são vários tem do leve, tem o moderado, né? Hoje é chamado nível suporte 1 e 2 Sim, e 3. Isso. E por aí vai. Eu, inclusive, conversei aqui já com 2 jornalistas. Uma professora, que ela é professora de universidade, já diagnosticada bem tardia. Cineida? E hoje, sim, hoje... Foi também uma das minhas entrevistadas Olha que legal. no Coisa Cineida, maravilhosa. E hoje eles relatam o seguinte, o quanto isso foi importante para se descobrir por que eu agia dessa forma, por que eu agia dessa maneira, passa a se entender. E você ter um laudo é um meio de você se respaldar para a população. Embora entenda, embora não entenda, mas é muito bom você estar ali respaldado com um laudo, né? Sim, com certeza. E fala para mim, a gente já tocou no assunto sobre o mercado de trabalho, mas me fala, o mercado de trabalho, ele está preparado aí para incluir as pessoas com autismo de forma eficiente e digna? Quais são aí as maiores barreiras enfrentadas? Olha, eu acredito que totalmente não, principalmente aqui no norte, né? Que a gente vê que a nossa situação é um pouquinho mais precária. Talvez, assim, em São Paulo, nas grandes cidades já existam empresas em que, por exemplo, tem um ambiente mais estruturado, com menos barulho, né? Que essas pessoas possam trabalhar de forma mais tranquila, mais inclusiva. Mas eu acredito que aqui na região norte ainda é um pouquinho complicado, assim. A gente enfrenta grandes barreiras com relação a essa questão da acessibilidade da contratação no mercado de trabalho, porque eu vejo que a gente já tem problema nas escolas, né? Que às vezes nem as escolas querem receber esses alunos. Exato. Você imagina no mercado de trabalho. A gente tem dificuldade nas acessibilidades básicas. Sim. Já justamente. começa por aí. É Justamente. bem difícil. Então, eu acredito que hoje, assim, para o mercado de trabalho, ainda não. Como eu falei, já vi algumas empresas, né, que estão contratando
Eu tive agora em Florianópolis, eu fui em alguns supermercados que eu já vi alguns trabalhadores identificados, né? Com colarzinho lá de autismo, que já está funcionando, mas eu vejo que aqui em Boa Vista e no Norte ainda não tenho me deparado com esse tipo de situação, né? Pois é. De que isso... Eu não sei se te ocorre em um dos teus atendimentos, né, para as pessoas com autismo, o que está acontecendo hoje na nossa cidade. Eu, como mãe, vou te passar essa situação que outras mães também já na conversa, elas falam as mesmas coisas. A questão da hipersensibilidade, né? A criança que é resistente ao toque e a criança que tem hipersensibilidade auditiva, no caso do meu. Sim. Então, hoje que eu vejo muitas mães relatando, hoje na cidade tem muitas essas motos autocilindrada. Elas passam nas avenidas, parece que vai rasgando o mundo. Então, isso incomoda uma criança com hipersensibilidade assim ao máximo. A criança fica agoniada, apavorada. E o que a gente faz em relação a isso? Porque é uma reclamação de modo geral. A gente fala da perturbação sonora, mas e aí onde é que estão esses direitos em relação à criança com autismo? Quando uma pessoa dessa passa numa avenida rasgando, aí a gente... O que a gente faz? Como agir nesse... Olha, eu acho que poderia ter uma denúncia, né, e uma fiscalização melhor em relação à polícia, porque assim, moto é muito mais rápido, né? Porque isso é proibido. Só um exemplo que eu vou dar aqui, ontem a gente estava no sushi, eu e meu noivo, e ele se incomoda muito com esse barulho de moto, né? E ele nunca entendia o porquê, e agora com o diagnóstico ele entende, porque ele falou assim, nossa, me irrita tanto, mas me irrita mais do que o normal. E o próprio entregador do sushi saiu com uma moto fazendo esse barulho. E ele falou assim, meu Deus do céu, não acredito que tem aqui. Então, imagina, não é só aquelas pessoas que ficam pela rua, né, aleatoriamente, Exato. Mas tem gente que trabalha, por exemplo, o cara que trabalha nesse sushi que tem a moto irregular. Então, eu acho que nesses casos seria interessante uma denúncia, né, na polícia, em tudo, para que eles possam tomar providências em relação a dar uma multa, reter a moto. Eu acho que talvez seja um pouquinho mais dificultoso, porque às vezes se passa muito rápido, não tem como você anotar uma placa, né, ali para fazer uma denúncia. Exatamente. Mas eu acho que o principal ponto é esse, fazer a denúncia, mas deveria ter uma fiscalização maior em relação a isso, principalmente em relação às pessoas autistas, né, que tem essa hipersensibilidade aí. E aqui em Boa Vista tem muito. E vem aumentando muito. E vem aumentando assim consideravelmente. Perturba a gente que não tem autismo. Imagina para quem tem autismo. Que tem, né? E hipersensibilidade bem agravante, né? Sim, é bem complicado, viu? Isso. E quais são aí as boas práticas, né? Você já observou em empresas que trabalham pela inclusão de pessoas com autistas? Já viu, assim, algum feedback positivo? De empresas locais? Ou... Sim, de locais. Olha, a que eu vi diretamente foi no Açaí, no Atacadão, né, de pessoas PCDs contratadas. Pelo que eu vi da situação, elas estavam bem incluídas, sendo bem tratadas, foi um feedback positivo. A gente chegou até a conversar com um dos gerentes, né, e pedir também, porque na época eu fazia um trabalho voluntário para os migrantes e refugiados e a gente queria indicar algumas pessoas. A gente pediu os formulários de indicação, eles foram bem atenciosos. Então, assim, eu acho que essas empresas maiores, que eu tive a oportunidade de conhecer e estar perto, eles estão bem inclusivos e bem acessíveis, assim. Milena, o que os profissionais do direito, né, como você, podem fazer para ampliar o acesso à justiça e a garantia aí dos direitos para as pessoas com autismo? Olha, dentro do meu escritório, dentro da minha área, o que eu tenho feito? Decidi participar desse livro, né, que é Perspectivas Legais, Autismo e a Busca por Justiça, que ele é um livro bem completo. Ele não fala só do direito à mobilidade, que é o meu capítulo, mas fala sobre BPC-LOAS, fala sobre o diagnóstico tardio, fala sobre o desconto de PVA. Então, todos os direitos são englobados aqui. E é um livro que ele tem fácil leitura, né? Não é aquele juridiquês difícil, então é para os pais mesmos bem terem. Adaptado, né? Bem adaptado. Nossa, a língua cotidiana. A língua cotidiana. No meu escritório também tenho feito cartilhas que legal. Inclusivas, né? E com todos os direitos de forma resumida para entregar para os pais, também para as pessoas em que eu vou na rua ou em alguns órgãos, eu acabo deixando essas cartilhas, que eu acho bem interessante. Esse papel do advogado, ele primeiro conscientizar e ensinar as pessoas que elas
tem aqueles direitos, né? Então, e também por meio de vídeos do meu Instagram, Direitos Autista Norte, que eu produzo conteúdo, Que falo maravilha. sobre todos os direitos, convido pessoas também, por exemplo, a Cineida já foi também dar entrevista pra gente, então eu sempre tento chamar essas pessoas para falar um pouco sobre o seu diagnóstico e também sempre tá falando sobre os direitos, os mais atualizados, os mais antigos, então é um Instagram bem informativo. Que maravilha, amei. Como é que as pessoas fazem para estar te seguindo? Como é que as pessoas fazem para conseguir esse livro? Olha, o meu Instagram é @Direito do Autista Norte, tá? E em relação a esse livro aqui, ele está à venda, podem comprar comigo, mas ele está à venda também na Amazon, tá? Pelo valor de R$ 97,00. Ele é um livro, como eu falei, bem acessível, a leitura de fácil entendimento, porque às vezes as pessoas pensam que por ser um livro jurídico, é um livro assim mais para advogado, mas não, esse livro aqui ele é 100% voltado para os pais e para eles conhecerem sobre os seus direitos. E também tem essa cartilha, que é do Direitos dos Autistas Norte, que eu não cobro nada por ela, eu posso enviar tanto pelo celular, como a pessoa pode retirar comigo lá no escritório, tá bom? E nessa cartilha ela é um pouco mais resumida, mas também fala sobre os principais direitos. Que maravilha. Para os pais, mães atípicas ou para amigos e pessoas que conhecem esse público. Que ótimo. E os pais que se interessarem, ouvirem aqui essa nossa conversa, eles encontram você no direct? Sim. Vai ter muito pai, mãe atípica atrás de você. Sim, eles podem me encontrar no direct do meu Instagram, Direitos Autista Norte. Posso deixar um número de contato também. Com certeza, fique à vontade. O meu número é 95991627649. Lá a gente passa mais informações para quem quer a cartilha, quem quer saber um pouquinho mais dos seus direitos, tá? Que a gente passa todas as informações. Adorei conversar com você. Ai, também. Bom, gente, nós conversamos com Milena Lopes. E, Milena, você quer deixar mais um recado, mais uma mensagem? Algo mais a nos acrescentar, algo que eu não te perguntei, mas que você gostaria de falar? Eu quero só deixar um recado para os pais e para as mães atípicas, para que eles não cansem, né, dessa luta, dessa batalha. É difícil, é árdua, mas é importante você entender de seus direitos, saber e não deixar de ir atrás. Eu sei que é cansativo, mas você contratando um bom profissional ou não desistindo daquele direito, você consegue, né, chegar lá. E é isso, não desistam. A luta é difícil, é árdua, mas você não pode cansar. Verdade, com certeza. E se cansar, descansa um pouquinho e volta para a luta depois. Respira e volta, hein? Respira e volta, Exatamente. Isso. Milena, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Quero dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Eu que agradeço o convite. Sempre que tiver mais novidades, volte aqui com a gente. É um assunto muito interessante e muito importante de estar se conversando. Com certeza, voltarei. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Gente, nós conversamos com Milena Lopes, advogada, especialista em direitos das pessoas com autismo. Tá? Ouça a nossa conversa na íntegra a Rádio Defensoria Entrevistas DPE. Nossos conteúdos também estarão no Deezer, YouTube e Spotify. E eu sou Adriana Paulino. Até a próxima. Tchau, tchau.